João capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Olha o 8, preste muita atenção. Ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Vamos entender isso aqui, igreja? A Bíblia aqui, nesse primeiro capítulo, nesses primeiros versículos, fala a respeito de Jesus, o Deus encarnado, e dá uma palhinha. Fala a respeito de João, o seu precursor, aquele que veio antes, para falar a respeito dele que viria em seguida. A ênfase não é em momento algum sobre João. A atenção, a ênfase é sobre Jesus. E até quando vai falar de João, vai falar do que ele não é, não do que ele é. Ou seja, não há nenhuma intenção de trazer glória para o homem, não há nenhuma intenção de elevar João no pedestal, como alguns quiseram fazer. Alguns pensaram e até sugeriram para João de que ele se autodeclarasse o próprio Cristo. Palavra, sugestão ardilosa, maligna até, tentaram inflar o coração de João, fazer ele pensar: será que eu não estou com essa bola toda mesmo? Será que eu não sou? Será que eu não tenho aí um pedacinho, uma beiradinha dessa glória toda? Talvez eu seja, talvez eu não entendi ainda, mas eu seja um enviado. Era isso que queriam fazer com João, colocá-lo no pedestal. Mas João em momento algum quis essa glória. João Batista, no caso. E vai dizer a palavra que João, esse trechinho pequeno que fala dele, vai dizer que em momento algum ele era luz. Mas ele veio para dar testemunho da luz, ele veio para falar sobre a luz, ele veio para apontar para a luz. A verdadeira luz. Está dando para entender direitinho? Eu já preguei isso aqui para vocês. João é um exemplo de um verdadeiro pastor. Verdadeiro pastor, João Batista. E faz muito tempo eu preguei sobre isso. O verdadeiro pastor, pastor que tem o coração segundo o coração de Deus, o pastor que quer honrar a Deus e não a si mesmo, ele faz questão de apontar para Cristo e nunca trazer atenção para ele, o holofote para ele. Ele nunca faz questão de promover o nome dele, e João sempre fez isso. João sempre estava dizendo: é ele, o noivo é ele, eu sou só o amigo do noivo. Ele é a mensagem, eu sou só o mensageiro. Ele é a luz, eu só testifico a respeito da luz. Ou seja, João nunca quis popularidade, fama. João nunca quis ser o centro das atenções. Ele sempre estava como uma seta, como um sinalizador, dizendo: olhem para ele, olhem para ele. Diga glória. E aqui João está dizendo: eu não sou luz nenhuma, eu só testifico da luz. A verdadeira luz vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. De quem que João está falando? De Jesus. Jesus podia fazer essa afirmação e não era soberba, não era arrogância, não era querer glória para si, porque era verdade, ele não pode negar a si mesmo. Então Jesus podia dizer certamente: eu sou a luz. Ele estaria exagerando? Não. Ele estaria se exaltando? Não, ele não pode mentir. Ele não pode vir com um discurso de falsa humildade, falsa modéstia, dizendo: não, eu não sou nada disso, não, eu sou só um. Não, Jesus não podia fazer isso. Porque se ele assim fizesse, ele estaria negando a si mesmo. Falsa modéstia, isso é um pecado. Falsa humildade, isso é um pecado. Isso é uma afronta. Então Jesus sim podia dizer claramente, explicitamente: eu sou a luz do mundo. Porque era. E a gente vê isso, dá uma caminhadinha lá para o capítulo 8, versículo 12. Está aí mesmo, João 8, 12.
Diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Tem autoridade para falar isso? Tem. E se não falar, se não dizer, está negando a si mesmo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Perceba que aqui na fala de Jesus há um contraste. Ele fala de luz, mas ele fala de trevas. Ele trouxe um assunto, ele trouxe algo diferente aqui. Ele vai falar desse contraste, essas duas coisas que são opostas, são ambíguas entre si, luz e trevas. É sobre isso que eu queria tratar com vocês, igreja, para você poder entender, para você poder compreender que luz é essa e que treva é essa. Porque se a gente for usar uma linguagem, eu queria toda a sua atenção, por favor, uma linguagem muito simplista, se a gente for usar termos meramente humanos, terrenos, a gente vai dizer que luz é aquilo que clareia, isso é óbvio. E trevas é a ausência de luz, é a escuridão, mas isso está muito claro para a gente. Mas quando Jesus ele vai falar da luz no mundo, das trevas que há no mundo, não tem a ver com a luz que ilumina os nossos olhos físicos, não tem a ver com a luz artificial de uma lâmpada, também não tem a ver com a luz do sol. Não é dessa luz que ele está falando. E quando ele fala da treva, também não está falando da noite escura, também não está falando de um lugar escuro, de um breu. Não, também não é isso. Nada disso. Eu quero ler para você algo que vai trazer uma explicação melhor do que eu estou falando. De que luz Jesus está falando? De que treva Jesus está falando? Depois eu falo onde está, só para a gente não perder tempo. Mas eu vou ler aqui para você o que o apóstolo Paulo ele diz. Ele vai dizer assim, ó: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Repete essa palavra, sabedoria. Sabedoria. E de revelação no pleno conhecimento. Diga conhecimento. Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte, igreja: eu oro a Deus para que ele ilumine o coração de vocês. Você consegue perceber a luz aqui? Peço a Deus, oro a Deus que primeiro conceda a vocês espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, e que ele ilumine os olhos. Qual olhos? Do coração de vocês. Percebe a luz aqui? Iluminar os olhos do coração, trazer a vocês conhecimento, trazer a vocês sabedoria. De que forma? Iluminando os olhos do vosso coração. A luz, igreja, que Jesus veio trazer ao mundo é o conhecimento a respeito de quem é Deus. Diga glória a Deus. Se a luz é o conhecimento a respeito de Deus, eu já vou falar melhor sobre isso. O que são as trevas? A treva é a ignorância. O que é ignorância? A falta de conhecimento acerca de alguma coisa. As trevas são a ignorância a respeito de Deus. Quem conhece a Deus anda na luz. Quem não conhece a Deus ainda está nas trevas. Não recebeu o entendimento, não recebeu a sua sabedoria, não foi iluminada. Os olhos do coração, não desses olhos do rosto, mas os olhos do coração não foram ainda iluminados, e por isso jaz em trevas espirituais. Então, quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, o que ele quer dizer? Eu vim tornar Deus conhecido às pessoas.
Eu vim tirar a venda dos olhos espirituais. Eu vim tirar a venda do coração, dos olhos do coração das pessoas, para que me conheçam. Está dando para entender direitinho? Filipe, mesmo conhecendo a Jesus, ele ainda permaneceu na ignorância por um tempo. Filipe, ainda mesmo conhecendo a Jesus pessoalmente, falando com ele, andando com ele, permaneceu ignorante por um tempo. Porque Filipe vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, ele talvez até com uma certa decepção, ele falou assim: Filipe, você pede para mim te mostrar o Pai? Eu tenho andado convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. Glória a Deus! Então, luz e trevas, igreja, na Bíblia, luz e trevas no linguajar bíblico, luz e trevas segundo o próprio Cristo, quer dizer conhecimento ou desconhecimento, ignorância a respeito de Deus. E a oração de Paulo é essa: eu oro a Deus, eu oro ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele lhes dê sabedoria, conhecimento, entendimento e revelação através do seu Espírito. Do seu Espírito, no Espírito de vocês, que vocês conheçam a Deus. Os olhos do vosso coração sejam iluminados. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Muita gente deturpa, muita gente confunde, muita gente viaja. Mas viaja mesmo. Vai longe na sua imaginação. Elas querem mistificar as coisas. Elas querem espiritualizar ou demonizar tudo demais. Tem pessoas que acham que a luz de Deus, ela até entende, não é essa luz, não é a luz do sol. A luz de Deus é um poder que radia. É uma luz espiritual que radia. É um poder, é uma energia que a gente não vê e que ela está aí e ela age, cega os demônios por meio dessa luz. Igreja, desculpa. Até existe esse tipo de luz. Até existe, isso é chamado glória. Glória de Deus. Mas não é a luz que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando da luz presente no mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo: eu sou a revelação do Pai. Eu sou aquele que faz conhecido ao Pai. Eu sou aquele que traz o entendimento de quem é o Pai. Eu sou aquele que tira a cegueira, tira a venda dos olhos, tira a ignorância e torna conhecido o Pai. Não há nada místico. Não há nada sobrenatural, uma energia, uma força, é a luz de Deus, não. Isso aí está reservado. Isso aí faz parte do reino dos céus. É outra coisa. É outra coisa. Mas traduzindo numa linguagem bem simples, igreja. Luz é conhecimento de Deus, na linguagem bíblica. Luz espiritual é conhecimento de Deus. Se você conheceu a Deus, se você teve essa relação pessoal, esse encontro, se você teve essa experiência com Deus no seu íntimo, lá no secreto, e ninguém tira isso de você. Quem tem, tem, não precisa de explicação. Quem não tem, não tem, nem toda explicação será suficiente para fazer entender. Então aquele que teve o conhecimento de Deus, ele foi revelado no seu interior, no seu espírito. Essa pessoa é uma pessoa iluminada por Deus. Amém, igreja? Amém. Mas para por aí? Não. Eu gosto muito de uma fala do profeta Oséias. Ele diz assim: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. É uma busca contínua, é uma sede, é um apetite, é uma vontade de conhecer ao Senhor. E quanto mais eu me esforço em conhecer ao Senhor, mais iluminado eu me torno. Diga glória a Deus. Quanto mais conhecimento, não é informação não. Não é informação que só alcança os ouvidos. É conhecimento mesmo, experiência, intimidade, profundidade com Deus. Quanto mais eu me envolvo com Ele, na vida de oração, na vida de meditação, esquadrinhando as Escrituras, mais iluminado eu me torno, mais longe das trevas eu fico.
Então isso é a luz segundo Jesus, isso é a luz segundo a linguagem bíblica. Luz, conhecimento. Luz igual a conhecimento de Deus. E trevas igual ignorância a respeito de Deus. E a pessoa pode ser um ignorante no que diz respeito a Deus, mesmo frequentando uma igreja, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo pertencendo a uma denominação com seu nome no rol de membros, ela pode permanecer uma pessoa ignorante, que ainda não teve o conhecimento de Deus. Posso ler mais uma coisa que Paulo diz? Está aqui mesmo livro, que ele fala da luz dessa oração, que Deus ilumine o entendimento, ilumine os olhos do coração. Ele vai dizer assim também: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Percebe que Paulo ele vai falar de um entendimento obscurecido, um entendimento coberto por trevas. Ele vai falar disso e vai associar isso com ignorância. Trevas, espiritualmente falando, é igual a ignorância, a falta de conhecimento de Deus. Eu vou ler de novo. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Amém, igreja? Amém. Isso está em Efésios capítulo 1 e capítulo 4, você pode ler depois, dos versículos 17 ao 19. O que eu quero dizer para você, igreja, é o seguinte: uma igreja, ela é sadia, uma igreja, ela é saudável, quando ela alimenta dentro de si um desejo de conhecer a Deus. Esse conhecimento traz luz para a sua vida, luz de Deus. Conhecimento igual a luz, luz igual a conhecimento. Conhecer a Deus, dar um mergulho nas Escrituras. Não tem a Bíblia como uma caixinha de promessa que você vai lá e pensa que coisa boa que o Senhor quer falar com você hoje. A Bíblia não é essa caixinha de promessa. Eu vou pensar, é como signo, o que meu signo vai falar para mim hoje? Você está fazendo da Bíblia um horóscopo. Faça isso não. Faça isso não. Eu vou abrir a minha caixinha de promessa e vou pensar aqui o que é que meu Deus vai dar para mim hoje. Qual é o número da sorte? Qual a cor da sorte? É a mesma coisa. Oh, Deus do céu. Mas dá um mergulho na Escritura. Ore e diga a Deus: eu quero te conhecer. Aleluia, eu quero conhecer. E quanto mais você conhece, mais iluminado é o entendimento seu a respeito de Deus. E quem aprende a respeito de Deus, aprende a respeito de tudo, porque tudo está nele, tudo subsiste nele somente. Tudo está de pé, respira, se move. A Terra não colide com outros planetas, com os astros. A Terra, todo o sistema solar está em perfeita harmonia. Tudo funciona segundo Deus, o querer de Deus e a vontade de Deus. Então, quando eu tenho conhecimento de Deus, automaticamente eu tenho conhecimento a respeito da vida e de todas as outras coisas. Eu tenho conhecimento a respeito de quem eu sou, de mim mesmo, da minha natureza, da minha fragilidade, dos meus fracassos, das minhas virtudes. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a respeito de qualquer assunto. Ele me ensina, Ele ministra ao meu coração. Ele é o meu guia, Ele é o meu conselheiro. Por quê? Porque eu o conheço. Logo Ele me conhece. Logo há então uma intimidade. Logo há então um relacionamento. E Deus me faz um homem sábio. Deus faz você uma mulher sábia, um homem sábio. Amém, igreja? Amém. Então conhecer a Deus é conhecer a respeito de muitas outras coisas também. O conhecimento de Deus não é adquirido dentro de uma sala de aula.
O conhecimento de Deus não é adquirido aqui ou ali, com aquele guru, com aquele sabichão, com aquele mentor. Eles podem te dar informações. Por exemplo, toda sexta-feira eu me reúno com os obreiros aqui para a gente estudar a Bíblia. E aquilo que Deus me deu, eu tenho que transmitir para eles. Mas se cada um não procurar ter o seu próprio conhecimento de Deus, não vai passar de informação, mera informação. Então conhecer a Deus é receber luz de Deus na vida, no coração. Amém, igreja? Amém. Então Jesus é a luz do mundo nesse sentido. Você quer ver a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer saber onde Deus está, você quer saber como Deus se move, como Deus sente, como Deus age, como Deus reage. Vá no Evangelho, vá estudar, mergulha no Evangelho e veja quem é Cristo. Conhecendo Cristo, Filho, você conhece o Pai, porque Ele e o Pai são um. Aparte esse mergulho na Escritura, tenha uma vida de oração. Vá, põe o teu joelho no chão e diga: Senhor, eu quero te conhecer. E Ele vai se revelar a você. E você vai ter conhecimento de Deus. E de quebra de brinde vem um conhecimento sobre tantas outras coisas. Não se conhece a Deus de forma acadêmica. Não se conhece a Deus apenas ouvindo os outros falarem. Conhecimento de Deus é íntimo, é pessoal, é do apetite de cada um, é da vontade de cada um. Eu já estou encerrando, igreja. Agora pensa nas trevas, pensa na ignorância. É por isso que Deus não quer o ser humano passivo, estático, estagnado. Porque para mim conhecer a Deus e receber essa luz, esse entendimento de quem é Deus, eu preciso buscá-lo. Eu preciso ter esse apetite, eu preciso ter esse interesse. E para mim ser um ignorante, eu preciso correr atrás da ignorância? Basta eu cruzar meus braços. Basta eu não ter nenhum interesse pela luz, pelo conhecimento, as trevas, também chamadas de ignorância, vão tomar conta de tudo. Eu não preciso correr atrás dela. O que eu quero dizer para você, igreja? Basta você não ter interesse em conhecer a Deus, basta você não ter interesse em ser iluminado, automaticamente, sem nenhum esforço, você e eu seremos ignorantes a respeito de Deus. Eu não preciso correr atrás da ignorância, eu não preciso correr atrás das trevas. Elas vêm. Basta eu não fazer nada. Basta eu cruzar os meus braços, me dar por satisfeito, ou fazer da Bíblia a caixinha da promessa, ou fazer da igreja o lugar onde eu venho para receber só a solução do meu problema. Tem gente que esse horário aqui, enquanto eu estou pregando aqui, é o horário mais chato para ela. Acaba logo, vai para a parte do fogo, do poder, vai logo, pula logo isso. Pula logo essa parte, que ladainha. Veja a hora que esse homem vai embora. Fala tanto, lê, explica tanto. Não quero isso, não quero. A gente ri, mas tem gente que é assim. Desculpa, igreja. Abraçou a ignorância. E quem abraça a ignorância, abraça a... Vamos ver se vocês entenderam? Treva. Treva. Eu abraço o conhecimento, quero, tenho sede, tenho fome, tenho apetite. Eu abracei a luz. Eu abraço a ignorância, não quero. Não quero. Quero aprender, não quero ouvir. Quero conhecer. Quero outras coisas. Quero rajada, quero... Eu nem sei os termos que eles usam. Eu quero rodopio, quero ver anjo. É isso que eu quero. E a parte que me interessa é essa. Abraçou a ignorância, abraçou a treva. Deus, Ele quer se revelar a você, gente. E se você achar que o bispo Wander está sendo apelativo, ou está trazendo o pensamento dele, a vontade dele, é o que ele pensa, é o que ele acha, você pode até pensar isso a meu respeito.
Mas se você tiver alguma consideração por quem foi Paulo, o apóstolo Paulo, se você pode até não gostar de mim, mas se você achar que Paulo tem autoridade espiritual, eu vou repetir a oração de Paulo. Posso? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos... Paulo está orando, Paulo está clamando a Deus. Eu oro por vocês, Efésios. Eu oro por vocês, riolarguenses. Que seja revelado a vocês o conhecimento de Deus. Paulo está suplicando para que isso aconteça. Então isso aqui não é da cabeça do bispo. Isso aqui não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero para a igreja. Eu não tenho que querer nada. Mas eu vejo o apóstolo Paulo suplicando, orando, intercedendo e dizendo: eu faço isso por vocês. Que Deus venha dar a vocês entendimento, que Deus venha dar a vocês sabedoria, que Deus venha fazer com que os olhos do coração de vocês se iluminem. Está pedindo luz, e ao mesmo tempo pedindo conhecimento, porque é a mesma coisa. Então, igreja, para encerrar, para você poder fazer essa separação, quando falar em luz, espiritualmente falando, tá? Biblicamente falando, quando falar em luz, está falando em conhecimento de Deus. Quando falar em trevas, está falando em ignorância a respeito de Deus. Então eu oro como Paulo orou, e eu apelo ao coração de vocês: olhe para mim, por favor. Procure conhecer a Deus. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Que a sua sede, o seu apetite seja esse em relação a Deus. Tem gente que é muito íntima do pregador, do dirigente da sua igreja. Tem um contato muito estreito, muito próximo com ele. Tem gente que morre pela placa da sua igreja, até mata, sabia? Morre, mata pela placa da sua igreja. Se torna advogado do seu líder espiritual. Ai, se falar no nome deles, tocar no nome deles, sai briga. E que conhecimento essa pessoa tem de Deus, do Senhor? É nisso que a gente tem que pensar. Amém, igreja? Amém. A minha oração, o meu clamor, o meu pedido é que todos vocês que estão me ouvindo queiram, desejem se libertar de qualquer resquício de treva que houver no coração. Lembra que a treva não precisa buscar, ela se instala, ela se aloja sem nenhum esforço, basta não fazer nada. A luz tem que buscar, tem que querer. Mas vale a pena, não vale? Conhecer a Deus não é coisa boa? Então você vai ser recompensado. Você vai conhecê-lo e ele vai te fazer conhecer sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas. Posso só te falar uma coisa? Tem gente que ela debate com muitas pessoas porque ela tem o conhecimento deste mundo, que ela aprendeu numa sala de aula. E ela debate com um, ela debate com o outro, ela coloca todo mundo no bolso, ela até se vangloria disso. Eu sou imbatível, eu sou o cara, eu sei das coisas. Mas às vezes essa pessoa, ela não teria argumento para debater com outra pessoa, que às vezes não cursou faculdade alguma, não tem um nível intelectual tão alto, mas conhece tanto a Deus. E conhecendo a Deus, Deus a tornou tão sábia, tão sábia, tão sábia, que ela consegue calar o outro entendido. Ela consegue calar o outro cheio do conhecimento do mundo. E o que tem o conhecimento do mundo não consegue calar. Está dando para entender direitinho? Eu vou dar exemplo que talvez já aconteceu com vocês.
Talvez você tenha um filho, um parente, alguém muito inteligente, formado, capacitado. Glória a Deus por isso. Mas tem momentos da vida dele, um neto, um filho, um gênio, não sei, irmão. Tem momentos da vida da pessoa entendida que ela vem pedir conselho para você, que não tem tanta bagagem intelectual para apresentar, mas ele vê em você algo que, como eu disse, não se aprende na faculdade. É a sabedoria, é o conhecimento que Deus dá para você. Amém, querido? Ah, meu irmão, minha irmã, busque esse conhecimento de Deus. Eu repito as palavras de Oséias: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Amém. Você quer luz ou quer trevas? Então você vai buscar o conhecimento. Ele vai iluminar os olhos do seu coração. Eu não sei se é o caso de alguém, mas se você não souber ler ou escrever, se fica envergonhado disso, não. Não fica você se sentindo inferior por causa disso, não. Você pode receber uma coisa no seu espírito, no seu coração, nenhuma sala de aula pode dar para você. Nenhum doutor, mestre, professor pode dar para você. Você pode ter isso. Você pode receber isso. E você pode ter doutores na tua família, na tua vizinhança, procurando você para dizer: me dá um conselho aqui. Me dá um conselho aqui para mim que eu estou precisando. Porque você vai conhecer a Deus. Deus vai se fazer conhecido. De brinde, Ele vai fazer você conhecer a respeito de uma porção de coisas, de um montão de coisas, coisas as quais Ele cuida, Ele administra, Ele quem toma conta de tudo. Diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Diga ao Senhor que você deseja conhecê-lo. Diga com sinceridade, com desejo, com vontade. Diga que você rejeita toda treva, toda escuridão. Igreja, você não precisa ser uma pessoa culta, entendida para conhecer a Deus. Deus não está requerendo isso de você. Que Ele está dizendo para você: queira me conhecer. Jesus disse: aquele que tem sede, vem e beba, e eu darei de graça da água da vida. Não precisa pagar mensalidade para conhecê-lo. Não precisa você fazer algo além do que abrir o seu coração. E Ele vai iluminar você. Você talvez nem saiba ler e escrever. Talvez tenha alguém aqui nessa condição. Não sei. Mas você pode ser mais sábio do que muito doutor, muita doutora, sem querer desmerecer ninguém. Ele te faz sábio, porque Ele é a própria sabedoria. Então vá a Ele, busque a Ele, queira Ele, conheça Ele, seja íntimo dEle. Além de conhecê-lo, Ele vai fazer você conhecer muitas outras coisas, através da revelação, através da sabedoria que Ele te dá. Não importa quantos anos você tem, não importa até que série você estudou ou se não estudou, Ele te enriquece, te enriquece, te enriquece, te enriquece, te enriquece. É um tesouro inesgotável a sabedoria de Deus. Então busque o Senhor, busque conhecê-lo. Pai, eu oro como Paulo orou, Pai. Essa é a minha oração. Que o teu povo te conheça. Conhecer ao líder religioso não vai mudar muita coisa na vida deles. Porque eles vão conhecer um homem fraco, falho, pecador, limitado, como qualquer outro. Mas conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, ter o Senhor revelado no coração, esse é o ápice
da sabedoria, do conhecimento. Isso é o que tem de mais rico, de mais grandioso para o homem, conhecê-lo, Pai. Então traz luz, meu Deus, a esse coração. Eu repito a oração de Paulo. Traz entendimento e tira toda a obscuridade, tira toda a treva, tira toda a ignorância. Se for preciso, faça com que eles desaprendam tudo que aprenderam errado, como foi comigo, como ainda é comigo, Pai. Eu aprendi tanta bobagem no passado, eu aprendi tanta coisa que me trouxe retrocesso, atraso na minha vida. Mas o Senhor veio e ainda vem desconstruindo coisas que não servem, que não cabem. E o Senhor vem reconstruindo coisas maravilhosas. Então, se for preciso, Pai, desconstrua na mente e no coração. Se for preciso, faça eles desaprender aquilo que não serve de nada, preceitos humanos, doutrinas humanas, usos e costumes imperfeitos que nada agregam. Tira toda essa escuridão da mente, Pai, e traga luz, traga a revelação de quem Tu és. Faça o Teu povo te conhecer. Aleluia. Faz o Teu povo te conhecer. Faz o Teu povo te conhecer, Senhor. Revela-te. Revela-te em cada coração. Revela-te no interior dessa pessoa. É o meu pedido. É a minha oração. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero te conhecer e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. Os Teus mandamentos, os Teus preceitos me fazem sábio. Eu quero ser sábio. Me torna sábio. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus.